call out my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos à Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. No nosso programa passado, o programa passado que eu digo que eu nós falamos, nós descobrimos, né, que não é possível continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? E hoje eu queria ir assim um pouquinho mais além disso e falar um pouquinho, porque a gente tem que ir bem devagar, né, sobre esse assunto, de uma forma bem suave, para poder até compreender. Vocês já vão perceber por quê. Seria sobre o sentido da vida, né? Nós devemos nos perguntar, né? A gente escuta o tempo todo falar, nossa, o índice de depressão está aumentando, as angústias, as pessoas estão cada dia mais angustiadas, cada dia mais estressadas, cada dia correndo mais. As doenças estão aumentando, algumas mais do que outras, mas de qualquer forma estão crescendo, né, volumosamente. E a gente tinha que perguntar o porquê disso. Porque são coisas que acontecem que atingem tanto os ricos quanto os pobres, da mesma forma. Então, o dinheiro não é justificativa, né? Porque não tem distinção de posses, não tem distinção de cor, não tem distinção de idade, nem distinção de profissão. Esse crescimento, né, esse índice de depressão, angústias, doenças, não tem um quadro que você possa dizer, quem tem menos dinheiro que está ficando doente. Não é. Não é a crise financeira que está provocando isso. Sempre, aí nós voltamos ao que nós falamos no outro programa, e sempre, em todos os nossos programas, as questões estão sempre aqui, dentro de nós, né? Então, se é isso, né, nós temos que começar a pensar, né, qual o problema básico da vida. Né? Qual será? Por que isso acontece? Né? Então, a gente vai perceber que quem fala com muita clareza, muita sabedoria sobre isso é o Buda. Né? Eu não me refiro especificamente a essa ou aquela livre de outras questões que envolvem sempre alguma religião. Então você percebe que a questão básica da vida é a sua natureza insatisfatória, né? Acontecem o tempo todo coisas que nós não desejamos e também acontecem o tempo todo, não acontecem coisas que nós desejamos que aconteçam. Então, acontecem coisas que nós não queremos que aconteçam e coisas que nós queremos que aconteça não acontecem, né? Aí fica complicado lidar com isso. Nós temos muita dificuldade de lidar com isso e aí, como consequência, né, nós temos os aumentos das depressões, nós temos a ansiedade, as angústias, as doenças, uma série de questões relacionadas ao fato de que nós não sabemos lidar com isso que eu acabei de falar, né? Nós queremos alguma coisa e queremos, e muitas vezes aquilo que nós queremos não acontece e coisas que nós não queremos que aconteça, acontecem, né? Um outro fator também que gera problema é a natureza incompreensível da vida. Isso é uma questão que vocês têm agora no final do ano, vão ter vários dias. Sei que às vezes pode parecer estranho. Pensar que quem somos nós, né? Nós não sabemos quem somos. Nós
não sabemos o que nós somos. Nós não compreendemos a nossa razão de ser, né? Colocamos, né, como sendo nossa razão de ser, a razão de ser da nossa existência, uns colocam o dinheiro, né? Então, todos os dias ele tem que acordar naquele horário, tem que se levantar porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro. Essa é a razão de ser daquela pessoa. Ou os nossos afetos, faz isso, aquilo, aquilo outro, em função das pessoas que estão à sua volta, né? E que elas se sentem obrigadas a amar. A verdade é essa, né? Muitas pessoas não conseguem lidar com seus próprios sentimentos e acham que aquilo que elas sentem, que elas estão se obrigando a sentir, é amor. E não é, né? Buda também falava de uma forma legal sobre isso. Não é amor, né? O amor você não se obriga a sentir, você sente, né? Ou você sente ou você não sente. E a outra coisa que é interessante, seria legal se nós pensarmos a respeito, é que quem ama, ama. Não ama especificamente a certas coisas, ama. Quem consegue abrir esse chakra e consegue sentir empatia com o mundo, consegue sentir amor, consegue estar tão cheio de amor em si mesmo que consegue fazer a sua taça transbordar. Eu costumo dizer isso, usar essa metáfora. Você não pode dar ao outro o que não está transbordando da sua taça. Se a sua taça de amor estiver vazio, se você não se ama a si mesmo, se você se sente na obrigação de amar certas pessoas que você chama de amar, né? E aí você se sacrifica, se violenta, fica com raiva, fica com angústia e não percebe isso em você mesmo e consequentemente acaba ficando doente, né? Você está com a tua taça vazia, você não se ama. Como é que você pode querer amar alguém se não está transbordando de você aquele sentimento, né? Então tem que se ter muita clareza sobre isso. A gente até pode se iludir, mas as consequências vêm, né? As doenças é um processo ilusório, é o final de um processo ilusório. Quer dizer, não é bem final o termo, quer dizer, o processo ilusório começa a existir e acaba desencadeando uma doença. E aí também ele continua, o processo ilusório está ali o tempo todo. Se a pessoa conseguisse lidar com aquele processo ilusório, né, ele terminasse, a doença ia embora junto, né? Então, outras pessoas colocam a sua razão de viver nas suas raivas. Isso existe demais, muito mais do que nós imaginemos, né? Então, tem que se fazer uma coisa que eu digo, que eu sempre costumo fazer comigo mesmo, enfiar a carapuça, né? É você se perguntar, será que eu sou uma dessas pessoas que a razão de viver a raiva que eu sinto, a raiva de fulano, a raiva do cicrano por alguma coisa que ela fez, e aí eu vivo a minha vida pensando nisso o tempo todo, a minha razão de existência, eu acordo de manhã e penso naquilo e alimento aquilo, né? E naturalmente vai ter as suas consequências, né? Ou outras pessoas, a razão de viver delas é a tristeza delas. Fica triste com coisas que aconteceram no passado, ou triste porque gostaria de ter coisas no futuro e já decidiu que não vai ter, né? E aí a razão de ser dela, né? O que ela pensa o tempo todo é sobre isso, né? E isso não é razão de viver, né? Isso não é a razão da nossa existência, né? Agora, eu disse que não é. E o que será a razão da nossa existência? Cada um tem que perceber isso por si mesmo. O Buda também dizia muito isso. Cristo também falava isso. Nós temos que perceber em nós, sentir em nós, como essa conexão com algo maior, que você pode chamar como quiser. Você pode chamar do divino, de Deus, do cósmico. Cada um usa o nome que melhor lhe cair bem, né? De acordo com as suas crenças em que ela acredita. Mas é importante que haja uma conexão e aí você comece a perceber de uma forma antropomórfica, ou seja, humana, tá? Stephen Hawking, num dos livros dele, não sei se era na Breve História do Tempo, o Universo numa Casca de Nós, uma coisa assim. Num desses 2 livros dele, ele fala uma coisa que é muito importante.
ele fala que nós não conseguimos perceber ou entender alguma coisa que está além do que nós conhecemos. O que ele quer dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você tem um objeto em 2 dimensões, só tem altura e largura, não tem espessura, né? Esse objetozinho em 2 dimensões, como se fosse um objetozinho numa folha de papel, ele só tem 2 dimensões, ele só tem altura, largura, ele não vai ter a espessura. Esse objetozinho, suponhamos que fosse um ser com inteligência, com vida, ele não ia nunca conseguir entender, né? Se alguém dissesse, existe vida numa dimensão maior do que a sua, em 3 dimensões existe vida. Ele não ia conseguir entender. Por quê? Porque ele não tinha a possibilidade da experiência dessa 3ª dimensão. Tá? Então, ele consegue entender a que ele vive. Além, ele não tem onde buscar elementos para a compreensão daquilo. Conosco é a mesma coisa. Nós temos compreensão de 4 dimensões, que é onde nós vivemos. Nós temos 3 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo. A física quântica hoje provou que existem 11 dimensões. Nós não temos como entender. Compreensivelmente, intelectualmente falando, não existe como, porque nós não temos vivência alguma das outras dimensões. Uma dimensão que seja acima da nossa, né? Então, nós temos que procurar sentir essa energia. Sentir, por exemplo, gratidão pela existência. Isso já faz você começar a conectar com alguma coisa maior. E aí você não vai entender quem você é. Você não vai intelectualmente. Você não vai entender intelectualmente, né? O que você é, quem você é, de onde você veio exatamente. Mas você vai começar a sentir a sintonia. Você vai experienciar alguma coisa maior. E esse estado vai acabar com toda e qualquer depressão, que a causa é essa, né? Você não tem consciência disso, mas na verdade o que está acontecendo é uma angústia extrema, porque você não sabe quem você é, nem por que você está aqui, nem o que você está fazendo na verdade. É como se fosse um teatro, você está representando. E isso gera angústia, gera ansiedade, gera estresse, né? A falta da percepção do que eu estou realmente fazendo. Mesmo que você esteja no teatro da vida representando, se você tem consciência disso, você consegue andar através desse teatro da vida com equilíbrio, com harmonia. Essa é a grande diferença. A única forma de você experimentar a verdade é olhar para dentro, é auto-observar-se. Todo e qualquer mestre, Jesus Cristo falava isso, Buda falava isso, e qualquer mestre antigo também, na filosofia, sempre falou isso. Isso sempre foi dito. Na entrada do oráculo de Delfos, e isso é bem antes de Cristo, né? Já estava lá escrito, né? Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então a gente hoje em dia busca tanta coisa fora de si, e tudo que a gente precisa fazer é buscar dentro de si mesmo. Acontece que isso é muito difícil, extremamente difícil. Para um número imenso de pessoas, talvez a grande maioria, sentar e ficar 15 minutos que seja parado consigo mesmo, já é uma grande dificuldade. A mente não para, né? Tem gente que diz assim, eu já ouvi dizer, que bobagem que as pessoas falam, esvaziar a mente, parar a mente. É falta de entendimento do que significa parar a sua mente. Parar a sua mente, e a gente vai falar melhor daqui a pouquinho sobre isso, é simplesmente você estar centrado no teu aqui e no agora. Não importa o que você esteja fazendo. Quando você se centra no teu aqui e agora, e a tua mente está
presente no momento presente, você está com a mente vazia, ou seja, a cada milésimo de segundo, ou menos ainda, né, está entrando a vivência que você está tendo. Quando a nossa mente está cheia, ela sempre está cheia de coisas que passaram ou de projeções de coisas que hão de vir. Isso é uma mente cheia, é uma mente turbulenta, porque normalmente quando você pensa no passado ou pensa no futuro, a tua mente está turbulenta, está agitada, ou está com raiva, ou está com tristeza, até mesmo com alegria ela pode estar. Só que ela está lotada, e numa mente lotada não existe espaço para o momento presente. Então a sua mente tem que estar vazia de coisas que não estão acontecendo agora e com isso, ela vai poder se preencher com o que está acontecendo nesse exato momento. Isso, você pode usar o nome que quiser para isso. Você pode chamar de meditação, concentração, você pode usar todo o nome que quiser, mas isso é a saída, é você se autoconhecer, né? É a única solução, como já dizia Buda isso, é a única solução para você conseguir experimentar a verdade. Para vocês terem ideia, Buda fez isso no seu processo de evolução até se iluminar, e ele conseguiu, na época dele, falar da existência do que ele chamou Kalapas, né? Lá, as menores partículas que existiam. Hoje, há poucos anos atrás, se descobriu que o mundo, na verdade, é feito de cordas, string, que é a string theory, entendeu? Nós hoje, há poucos anos a física chegou a isso, né? Ela foi devagar, foi para o átomo, do átomo, elétron e prótons e nêutrons, aí depois descobriu que havia uma divisão ainda nos prótons e nêutrons, eles diziam que não tinha, depois descobriu que tinha, e aí foi até chegar nas cordas, né? Mas Buda, lá atrás, já dizia isso. E o que é que ele fez? Só isso que a gente estava falando. Ele conseguiu se esvaziar a mente, se libertar das coisas passadas e das coisas futuras e deixar a mente ser preenchida única, exclusivamente pelo momento presente. Esse é o segredo. Sartre já dizia que quem não consegue ficar tempo nenhum sozinho consigo mesmo deve ser uma péssima companhia. E quem é péssima companhia para si mesmo e para os outros, né? Então, a questão é você aprender a ficar um pouco só com você mesma, né? E o que a gente faz, né? Como a gente já sabe de uma certa forma, né? Nós, sem termos consciência disso, nós percebemos que não temos respostas para isso tudo que eu falei, quem eu sou, de onde eu vim. E aí o que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz é o seguinte: a gente deixa se sustentar pelas nossas crenças. Simplesmente. Nós pegamos algumas coisas, pincelamos algumas coisas do mundo, pensamos algumas coisas do mundo e acreditamos naquilo e passamos a viver em função daquilo, né? Nós não temos o trabalho de pensar a respeito, como dizia Kant, né? Nós perdemos, de uma certa forma, a autonomia do próprio pensamento, né? E aí a gente vive sustentado por essas crenças. E sustentado por essas crenças, nós acabamos vivendo num círculo vicioso, com hábitos rotineiros, né? E agindo sem pensar no porquê. E muitas vezes, quando você questiona uma pessoa sobre isso, ela te responde: eu sempre fiz assim, como se isso justificasse alguma coisa, né? De repente, esse eu sempre fiz assim, sempre foi de uma forma errada. Aí como é que a gente sabe que essa forma está errada e uma outra talvez não estivesse? Talvez, né? Como é que a gente sabe? Está funcionando? Né? A gente não costuma dizer em futebol que em time que está ganhando a gente não mexe, mas que time que está perdendo a gente tem que dar uma mexida para poder começar a ganhar, senão vai ficar perdendo a vida inteira. É a mesma coisa. Você sempre fez do mesmo jeito, mas está doente. E quando eu falo está doente, isso implica você ter que tomar alguma medicação. Não é, eu tomo o meu remedinho todo dia e estou me sentindo bem. Não é isso, porque daqui a pouco não vai estar sentindo bem. Vai ter não só uma repercussão da própria doença que ela está segurando,
como outras que o remédio vai estar provocando, né? E aí, para saber disso, é só olhar a bulinha, né? Que eu já escutei também de muita gente que eu nem leio a bula para não ficar com medo. Então, quando eu falo, você está saudável? É saudável mesmo, não tomo absolutamente nada de medicação. Aí, sim, você pode se dizer que você está saudável. Aí eu vou dizer o que você está fazendo está funcionando. Mas se não é assim, se você tem uma dorzinha nas costas, porque dor nas costas parece físico, mas eu já expliquei para vocês que nosso físico, né, é um constante vir a ser. A nossa matéria é matéria, energia, energia, matéria, matéria, energia. Então, essa dor nas costas, ela tem uma razão metafísica de existir. Dependendo da emoção que você está atuando, que está atuando em você, a dor vai ser numa vértebra ou em outra. Existem tabelas para isso. A Louise Hay, inclusive, tem um livrinho só com essas questões, independente daquele você pode curar a sua vida. Ela tem um livrinho onde tem só essas questões, inclusive vértebra por vértebra, né? O sistema parasimpático, quais os órgãos que afetam e quais as emoções que estão relacionadas. Então, se você tem algum problema, está com dor nas pernas, tem varizes, tem isso, tem aquilo, você não está saudável. Então, está na hora de você perceber o que eu tenho. Lembra do programa passado, quando a gente falou sobre que é impossível você continuar fazendo as mesmas coisas e ter resultados diferentes? Então, exatamente, né? Mas o que acontece é que nós vamos tendo hábitos rotineiros e achando que aquilo está correto porque eu sempre fiz isso, ou achando que aquilo está correto porque a minha mãe sempre fez isso, né? Me criou dessa forma. E aí tem aquele filminho que eu já mostrei algumas vezes aqui, vou passar de novo no começo do ano, que é a Vida Maria, que mostra exatamente falando sobre isso, né? É a infelicidade que a pessoa às vezes tem por ter sido criada de uma certa forma e depois acaba fazendo igualzinho com os próprios filhos, né? É uma coisa assim triste, mas que é verdade. Agora, a própria pessoa não percebe isso, né? Então está na hora de a gente começar a despertar, né? Isso vai fazer com que a gente possa perceber isso e com que a gente possa gradualmente ir mudando e se transformando. E, consequentemente, o nosso físico vai acompanhar a nossa mudança energética, a nossa mudança emocional. Então, quando a gente age sem pensar por quê, acabamos tendo os hábitos que já não são mais vezes nem mais hábitos, já viraram vícios. E talvez, aí nós vamos voltar a uma coisa que a gente falou muito durante o ano inteiro, o vício mais destruidor de todos sejam nossos próprios pensamentos. Esse vício é realmente o pior deles. Se nós somos energia, que é um constante vir a ser, energia, matéria, matéria, energia, né? O que nós tivermos impregnado, com o que nós impregnarmos essa energia, é o que vai repercutir no nosso físico, né? E a nossa mente, ela está sempre tomada por pensamentos. E quando você ganha certos vícios, você tem dificuldade de parar. A gente consegue ver isso muito bem em quem fuma, em quem bebe, ou em quem come de forma viciante, né? Mas isso existe também para os pensamentos. E é o mais sorrateiro de todos. Por isso a gente tem que ter atenção. Por isso a gente tem que despertar para isso, né? Ele é o mais traiçoeiro de todos os vícios que podem existir. Não percebemos, né? Nós não percebemos o quanto os nossos pensamentos são, na verdade, os verdadeiros responsáveis pela vida que nós temos, né? Tem uma imagenzinha, Heraldo, por favor? Nós vivemos escravos de forças internas das quais nem consciência nós temos. Essa é a pior questão. Isso acontece com a gente, nós sermos escravos dos nossos pensamentos, mas nós não percebemos isso. Quantas vezes nós temos que optar em relação a alguma coisa e tomamos uma opção, achamos que estamos escolhendo e, na verdade,
nós estamos apenas sendo levados pelo vício que levou a certas crenças dentro de nós. Então, na verdade, nem foi uma escolha nossa, né? Nós estamos escravos dos nossos pensamentos, escravos das nossas crenças, escravos das nossas crenças. Vamos olhar, então, isso de dois prismas diferentes. O primeiro prisma é que os nossos pensamentos podem ser destrutivos ou saudáveis. Temos uma imagenzinha para mostrar isso. A questão é que quem determina se os nossos pensamentos vão ser destrutivos ou saudáveis somos nós. O problema é que somos nós se ele já não tivesse se transformado em vício. Essa é a grande questão. Nós vimos um videozinho no outro programa que eu falei sobre fazer as mesmas coisas e esperar coisas diferentes. Nós vimos um videozinho em que acho que é Leandro, não lembro mais o nome do rapaz que eu passei o vídeo dele, mas ele fala com muita clareza, fala muito bem. E a questão é: por que nós temos sempre a tendência de achar que o que vai acontecer é uma coisa ruim? Nós vivemos dominados pelo medo, sem sombra de dúvida. Mas por quê? Porque a gente nunca pode, quando vê uma coisa, dizer, nossa, pode acontecer isso, e falar uma coisa boa, mas sempre vai acontecer, sempre uma coisa ruim. Se quem decide somos nós, o que nós vamos pensar? Por que nós escolhemos pensar isso? Por que essa é a nossa opção? Os nossos pensamentos deveriam, e a gente tem que se policiar, educar nossos pensamentos de forma que isso aconteça. Eles devem sempre estar direcionados para o bem, se nós queremos ser saudáveis. Muitas pessoas já estão tão doentes, né, internamente, emocionalmente, que elas querem ser doentes, ou para causar pena, ou para chamar a atenção dos outros. Quer dizer, é uma doença a mais, né? Mas se eu quero ser saudável, eu tenho que me policiar, eu tenho que educar meus pensamentos de forma que eles sejam sempre direcionados para o bem. Temos que o tempo todo observar nosso pensamento e direcioná-los para o bem. E o que eu vejo hoje em dia, né? As pessoas tentando o tempo todo observar o mal e identificá-lo, né? Parece que há uma ânsia de encontrar gente fazendo coisa errada para poder falar daquela pessoa, está errada, não devia fazer isso. É complicado isso, né? Por que essa busca, né? Não é isso que eu posso dizer, não é isso que a nossa saúde deseja, mas também posso dizer, não é isso que Cristo espera de nós, não é isso que o cósmico espera de nós, não é isso que a nossa felicidade, que nós mesmos esperamos de nós, né? Posso falar isso de várias formas, porque na verdade o que Cristo espera de nós é que nós observemos e percebamos e cultivemos o bem. Aqueles que costumam, isso é que é o perigoso e isso é que tem que ficar bem claro. Quem se acostumou a olhar para o mal, né, a perceber o mal, a falar do mal, dificilmente tem olhos que consigam ver o bem, né? Você não consegue perceber opostos assim com facilidade. Você cria uma energia à sua volta, né, que busca o mal. Então você não só vai ver o mal, como vai ter um monte de coisa ruim acontecendo à sua volta, é a energia que você está atraindo. Agora, quando você despreza o mal, você não dá força a essa energia que é má. Se você, em vez de olhar para o mal, né, tem uma história que está num apócrifo, num evangelho apócrifo, de que Cristo, passando com os apóstolos por uma estrada, viu um cachorro morto. E ele, ao ver o cachorro morto, se destacava no cachorro a sua dentadura, que era belíssima. E ele disse, que bela dentadura tem esse animal. Ele não falou do ruim, não comentou o que tinha acontecido, mas ele destacou o que ainda existia de bom naquele animal. Ou seja,
Os olhos que estão voltados para o bem sempre buscam o bem, sempre veem o bem e vão ter à sua volta o bem, né? Então tem que ter claro, bem claro isso. Os nossos pensamentos sempre estão, né? Falei agora há pouco sobre isso, falei que ia falar mais à frente. Sempre estão no passado ou no futuro. Nós dificilmente nos permitimos viver o presente. Às vezes, quando temos que fazer alguma outra coisinha no presente, a gente está com pressa porque tem que fazer não sei o quê, está com pressa porque tem que fazer não sei o que lá, né? É muito difícil, principalmente coisas que nos absorvam todos, por inteiro, né? A gente consegue ter tempo para estar ali presente. E, na verdade, a questão de que vai gastar muito tempo é uma ilusão, porque se você gastar o tempo ali, você vai ver que o tempo... Bom, o tempo passa, a física quântica já mostra que o tempo passa para cada um de forma diferente. A questão é que a gente não consegue exercer esse esvaziamento, essa presença, né? Eckhart Tolle gosta de usar esse tono. Heidegger também se expressava de uma certa forma dessa forma, né? Essa presença, né, o design, é você estar ali presente naquele momento, naquele instante, por inteiro, né? Você vai gastar menos tempo e vai ter uma qualidade extremamente superior. Ou seja, da outra forma, você nem vivenciou nada, né? Sempre buscamos lembranças passadas e projetos futuros. Precisamos pensar o tempo todo no vazio, nós mesmos nos vemos a nós mesmos, né? Que é aquilo que eu falei lá no começo, que é a gente se autoconhecer, né? Ter a mente vazia de pensamentos, eu já expliquei isso agora há pouco, não é como tem gente que fala, a gente nunca tem a mente vazia, isso é besteira. Não, ter a mente vazia é você permitir que o presente preencha sua mente. É você se libertar. O vazio está no sentido de que você vai se libertar dos pensamentos passados e dos pensamentos que você está direcionando ao futuro. Você vai estar presente, né, ali naquele momento e vai se aceitar a si mesmo do jeito que você é e ao mundo como ele é. Você simplesmente aceita. Essa aceitação é uma espécie de gratidão por estar ali, por estar viva. E essa gratidão se manifesta em que você está presente por inteiro no que você está fazendo, né? Os pensamentos, na verdade, passam a ser uma extensão da nossa vivência sensorial, né? E aí você pode também chamar do que você quiser. Você pode chamar de meditação, né? Porque você consegue estar em comunhão com você mesmo, com o cósmico, com o divino, né? Então, é importante que a gente perceba o porquê das coisas. Meditar é bom para a saúde. A gente não deve aceitar nada sem entender o porquê, né? Tem que entender o porquê, tem que saber o porquê que é bom para a saúde, né? Se eu for meditar de uma certa forma em que eu não estou fazendo isso, não estou presente no aqui e o agora, que é a função principal da meditação, não vai me adiantar nada, né? Por isso, muitas vezes você vê um monte de gente que medita e está doente, né? Então, eu trouxe uma imagem 3 para vocês não esquecerem disso, né? A todo momento, a todo segundo, a todo minuto, a todo segundo, você tem que estar vivendo o agora. Thich Nhat Hanh diz que uma das melhores formas de meditação é você lavar a louça. Exatamente, se você estiver ali presente, lavando a louça e consciente do que você está fazendo, você está meditando. Você está o tempo todo ali presente no aqui e no agora, o tempo todo. Entendeu? Tá bom. Então, no presente, nossa mente, ela não está cheia de pensamentos. Ela está vivenciando aquele momento. Os pensamentos estão sendo criados à medida em que você está vivendo o momento presente. Não vai adiantar você ir lavar a louça, como a maioria das pessoas fazem, em que está lavando louça e está pensando nisso, está pensando naquilo, está pensando naquilo outro. Não.
É você estar centrado no que você está fazendo. Ele até vou dar para vocês, dizer para vocês uma dica que é interessante. Quem tem dificuldade para fazer isso no começo, pode ir verbalizando mentalmente o que estiver fazendo. Eu agora estou segurando a esponja, eu agora estou esfregando a panela. E você, se você não consegue parar a tua mente, você faz a tua mente ficar no presente, repetindo para você mesmo a cada vez o que você está fazendo. Né? Isso pode ser no teu dia a dia o tempo todo, até você aprender, né, a viver o teu presente, sem ficar pensando em alguém, em alguma coisa que aconteceu ou em alguma coisa que você quer que aconteça, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso limpa muito mais a energia, a volta. E, por exemplo, se você está pensando em coisas que você quer que aconteça, essas coisas que já estão dentro de você e Deus sonda nossos pensamentos, nossas vontades, né? Essas coisas vão acontecer com muito mais facilidade se você fizer da maneira que eu estou falando. Quando você fica pensando naquilo, você tem um monte de questões emocionais envolvidas que muitas vezes vai até impedir que aquilo aconteça. Então, quando você está simplesmente se entrega ao divino, né, é muito mais fácil aquilo acontecer. Aí tem uma imagenzinha, a 4, que eu coloquei um textozinho de Lao Tse. Ele é um filósofo chinês, mais ou menos 1300 a.C. Ele escreveu um livrinho, quem quiser ler, o Tao Te Ching. Aliás, na parte do próximo ano, eu todo mês vou indicar um livro, vou fazer uma sinopse, falar alguma coisa para vocês, mostrar o livro e sugerir que vocês leiam. Eu acho que vai ser uma coisa legal, no sentido de cada um vai poder ler as coisas que melhor interessarem e que vai ter sempre um resultado na sua saúde, né, no seu bem-estar. Bom, Tao Te Ching, o Lao Tse nos dizia: se você está deprimido, você está vivendo no passado. Se você está ansioso, você está vivendo no futuro. Se você está em paz, você está vivendo no momento presente. É importante a gente perceber que isso foi escrito 1300 a.C. É a mesma coisa que eu falo para textos de Nietzsche, textos de Kant, textos de Platão, textos de Aristóteles. Antigamente, né, eu ficava, na época principalmente que eu estudei filosofia, eu ficava pensando, gente, parece um texto extremamente atual, né? Como é que pode? Então, há 1300 a.C. ele escreveu isso porque isso já era um problema presente. A questão é que o que nós chamamos hoje de evolução está nos fazendo cada vez mais mergulhar nessas questões. Antigamente, as pessoas tinham ajuda da não existência de um WhatsApp, da não existência de um celular que torna você escravo o tempo todo, tendo que atender uma ligação onde você estiver, né? De uma tecnologia, por exemplo, de televisão ou outros de internet, que se não for, que são muito boas se forem bem usados, mas que se não forem bem usados, são causas de muita depressão e ansiedade, porque as pessoas começam a se sentir, como ele falou, ou deprimidas ou ansiosas e correm para isso. E ali elas têm a ilusão de que estão contornando essa depressão e ansiedade. E elas não percebem que dentro delas, essa depressão e ansiedade está ganhando peso, está ganhando volume. E muitas vezes, né, normalmente desencabam em cânceres ou outras doenças extremamente graves. Mas que tem volta, como a gente disse no outro programa, né? Se você teve aquilo, fez aquele tipo de atitude e teve esse resultado, se você mudar o teu emocional, as tuas atitudes, você vai mudar o resultado, o teu físico se transforma, né? Então tem que ter claro também isso em mente. Aí eu trouxe aqui para vocês uma coisa que eu já mostrei, já tem anos que eu já mostrei quando isso iniciou, já tem mais de 2 anos. É uma das formas que ajuda a gente a viver no aqui e agora, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade, né? Eu já fiz programas com meios que para facilitar a pessoa começar nesse meio que aprender a ficar sozinha consigo mesma, mas hoje eu vou dar um diferente, um que é muito bom,
né? E vai ajudar a pessoa a viver completamente presente no momento presente, né? Nós temos falado em alguns programas com a Roberta sobre essa questão das mandalas, né? E realmente mandalas são excelentes para você desenvolver o cérebro, para você te atrai de uma forma especial. Mas também existem outros desenhos que atraem. Quando isso começou, os primeiros livros que surgiram, que eu trouxe aqui para vocês, eu comprei esses livros, foram esses 2 livros, né? Eu comprei esses 2 livros, eu comprei ainda em pré-venda na Livraria Cultura. Eles não tinham chegado ainda, não estavam. Tinham acabado de vir de fora, né, e estavam sendo editados aqui no Brasil. Então, eu trouxe ele para vocês verem. Foram os 2 primeiros que saíram. E o Floresta Encantada, né? O outro é Jardim Secreto e o Floresta Encantada. Esses 2 livros, eles trabalham mais no sentido de plantas. O nome já diz, né? É jardim e floresta, então o texto já diz, tá vendo? Mostrando tudo relacionado com folhas, com plantas. Inclusive, também tem mandalas tem um sapinho aqui, o sapinho eu já pintei. Eu comecei a pintar ele, mas vou explicar para vocês. Aqui, ó, tem um sapinho também. E tem também mandalas mais direcionadas a flores, a plantas. Aqui uma. Aqui. Essa é mais direcionada a plantas, né? Então, mesmo as mandalas, são mais direcionadas a essa questão, as plantas. Bom, logo depois, né, foi uma enxurrada de livros, né? Eu já tenho 14 livros, mas começaram a surgir, que foi... tem antes, deixa eu mostrar isso para vocês. Para quem é espírita, né, tem esse aqui também, que são as cidades espirituais, né? Então, tem vários desenhos das cidades, do Nosso Lar, da Alvorada Nova. Aqui, ó. Tem vários desenhos. Cadê aquela parte central uma das portas? Essa é belíssima para pintar. Tem uma mandala em cima da porta, né? Tem aquele painel. Eu não trouxe, estou vendo que não está aqui porque eu guardo separado. Ele vem com uma folha bem grande, com aquela planta baixa do Nosso Lar. Ele vem bem grande, né, com o Nosso Lar. Bom, então, vocês já sabem, quem quiser desenhar cidades espirituais, né, colônias espirituais, aí começaram a sair os que realmente me fascinaram, né, que são mandalas, vários, né, e eu gosto especialmente, eu tenho vários, tenho essa coleção toda aqui, mas esse Christian Pilastre tem livros maravilhosos, são mandalas que sintonizam muito comigo, né? Que eu gosto, e ele também tem esse espiralzinho na ponta que é uma maravilha para você pintar, muito legal, tá? Esse livro são Mandalas de Al-Andalus, tem mandalas belíssimas, né? Agora, o que eu achei melhor de todos eles, já vou dizer para vocês, é esse aqui. Tanto é que esse aqui, Mandalas Hindus, sempre que eu ia buscar uma mandala para pintar, eu acabava parando nesse livro aqui. Não tinha como, eu acabava parando nele e optando por ele. As mandalas que eles têm, que esse livro tem, são maravilhosas, maravilhosas. São mandalas assim, extremamente bonitas. Aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o novo que eu comprei. Ainda não pintei nenhum, né? Então, por exemplo, esse aqui que está pintado, olha ele aqui, sem ser pintado. É o mesmo, tá? Então,
Vocês na hora em que, ou porque estão felizes e querem relaxar, ou porque estão tristes, angustiados, também é válido. Vai e procura a mandala que mais sintoniza. Eu não pintei esse livro uma mandala atrás da outra, de forma alguma. Sempre que eu sinto necessidade, eu vou, olho os meus livros e vejo aquela que sintoniza melhor comigo. E ali eu vou pintando, vou escolhendo a mandala para aquele momento e vou pintar. E é o que eu falei uma vez para vocês já no programa. Não existe regra de você, tem que começar por fora, tem que começar por dentro, tem que isso, Não, não tem nada. Você tem que fazer o que você estiver sentindo, o teu impulso de estar. A mandala é sua, ela é uma criação sua e ela vai espelhar o sentimento que você está tendo naquele momento. E muitas vezes, em outros momentos, você relaxa só de olhar as mandalas que você já pintou, as mandalas que você fez, né? E você, folheando o livro, né, você vai perceber a que melhor sintoniza com você, a que está te atingindo mais naquele momento. Você tem várias opções de mandalas, todas são diferentes, bem diferentes uma das outras, né? Então, essa é uma opção das melhores e mais acessíveis para se colocar em prática. Você pode começar com olha, eu vou ser sincera, eu andei olhando nas livrarias, não se acha assim, não sei se é porque eles mandaram vir e os melhores já acabaram, mas qualquer um entra na livraria Cultura, pode ser na outra livraria, né? Eu estou falando Cultura porque eu estou acostumada a entrar na Cultura, compro lá já há mais de 10 anos e nunca tive problema. Então lá você tem variedade de escolha, né? E essa, como eu falei, essa Mandalas Hindus é muito boa. E dessa mesma coleção, esse Mandalas de Al-Andalus também é muito bom. E quem quiser pintar florestas e flores, tem o Floresta Encantada e o Jardim Secreto, que entre todos esses de flores eu acho que são dos melhores, mas tem outros bonitos também. É que eu não quis trazer aqueles livros todos, mas tem outros também muito bonitos realmente. Bem, essa é uma forma, você compra o livro, né? Você compra um livrinho e você compra um estojo de tinta, você pode comprar de 12, de 24, de 36, eu sugiro 36. Para conseguir fazer as nuances que eu fiz nas minhas mandalas, você tem que ter variedade, você não pode ter um verde, né? Eu normalmente uso 4, 5 verdes, 4, 5 vermelhos, né? Amarelo eu uso menos, mas você tem que poder escolher, né, para você ter esse tom sur tom que faz uma diferença grande na mandala, né? E que também depois, como eu disse, vai dar um prazer. Eu sinto muita alegria em olhar minhas mandalas e a cada mandala que eu olho dá para perceber a sintonia, a energia do que aquilo está transmitindo. Se foi um momento de alegria, se foi um momento de dor, se foi um momento de tristeza, né, de revolta, de raiva. Você consegue perceber ali, aquilo é colocado, sai de você e vai para o papel, transformando aquele sentimento, se não for um sentimento muito bom, num sentimento mais positivo, né? Limpando, como se fosse limpando, quando a pessoa está com raiva ou angústia, aquilo vai limpando, à medida que você coloca no papel, você está limpando em você. E se você está pintando num momento de alegria, né, aquilo vai ampliando aquela energia, né? Vai transformando ela numa coisa, uma energia maior. Então, é uma boa sugestão para quem quer realmente ter um caminho para começar, está tendo dificuldade, eu não consigo ficar 5 minutos sentados, e em tempo que eu fiquei sentado, eu estou pensando nisso, aquilo, quando eu percebo, já estou pensando nisso, naquilo, naquilo outro. Então, senta, mas é sentar. Você dá o direito de não atender telefone, não atender nada, pegar no teu livrinho, pegar nos teus lapisinhos de cor e pintar simplesmente, né? Ficar concentrado em tudo que você está pintando, sentir que cor você vai botar ali, que cor você botar aqui. Para você fazer esse processo, você tem que estar vazio de antes e do depois. Você tem que estar presente ali, naquele momento, no aqui e agora. Então, isso vai ser um trabalho transformador, inclusive
excelente para quem está com alguma doença, né? Pode fazer parte muito de um processo de cura da doença, né? Que, na verdade, o que ele vai fazer parte de um processo de transformação da pessoa, que vai limpar o organismo dela, ajudando o processo de tratamento da doença, né? Então, é uma coisa muito boa, é uma sugestão para vocês. E quem experimentar, quando eu falei daquela vez, algumas pessoas fizeram isso e acharam muito legal. Então, eu sugiro que vocês tentem, mas sempre aprendendo a se colocar com clareza, sabe? Muitas vezes a pessoa vive com a família que nunca dá tempo a ela, nada para ela mesma. Tem pessoas que acham que isso é besteira da família. E aí a pessoa tem que ter clareza, aprender a dizer não, eu não quero, né? Eu não quero fazer isso ou fazer aquilo. E eu quero fazer o meu trabalho. Não importa se para você é besteira, para mim vai ser legal, eu vou fazer, né? E isso faz parte do teu processo de transformação, você aprender a se colocar com clareza e não simplesmente fazer o que a outra pessoa quer e jogar aquilo tudo, aquele lixo todo para dentro de você mesmo para piorar na sua doença. Então é importante a gente aprender a se colocar com clareza, isso é fundamental, né? Bem, nesse contexto todo, eu queria finalizar, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso programa e eu queria colocar para vocês a gravação de uma canção composta pelo Michael Jackson e o Lionel Richie, que fez sucesso em 1985, com 45 participantes, e que traduz muito de tudo que a gente falou aqui, nosso tempo todo, né? Heraldo, você coloca pra gente? When we heed a certain
nós terminamos por hoje o nosso programa. Eu lembro a vocês que as nossas reprises são segundas-feiras, às 9 horas da noite e quartas-feiras, às 17 horas, às 5 horas da tarde. Na segunda-feira, às 21 horas, 9 horas da noite. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. E lembro, nós somos o mundo e é verdade. Nós faremos um dia melhor, só você e eu. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name.